gente? Então, a gente vai continuar falando do Brasil globalizado, tá? E vamos começar lá na página 52. Eu vou começar bem rápido hoje, porque os autores falam de Milton Santos no meu lugar. E daí vocês não precisam ficar achando que é só coisa da minha cabeça. Eu falo isso e já faço um parênteses, né? Brincadeiras à parte, gente. Talvez eu sei que pode encher um pouco o saco, né? O fato de eu ficar falando do Milton Santos, do David Harvey, que eu fiquei bastante também, né? Mas assim como é importante dentro da filosofia vocês saberem algumas características de escolas, de autores, em outras áreas também, tá? Quando vocês vão fazer vestibular ou Enem, é muito comum aparecer o nome de um desses dois. Tem o Jurandir Rosa, o Aziz Absaber também. E a gente ficar falando essa repetição e tal é meio chato, mas quando aparece, vocês vão ouvir a minha voz lá no fundo, assim. E eu sei disso porque eu tenho alunos que já vieram me dizer isso. Professora, eu só consegui fazer a questão porque eu fiquei ouvindo a sua voz ali na minha orelha. Então, por isso fico falando. Então, livro, página 52, regionalização do Brasil globalizado. E aquele primeiro parágrafo, eu vou ler para não perder nenhuma palavra dele, o seu livro está aqui atrás, está dizendo que, com base na análise da transformação do espaço brasileiro, o geógrafo Milton Santos e sua equipe propuseram em 1999 uma divisão regional associada ao atual estágio do meio técnico-científico informacional. Depois dessa fala, eles apresentam um mapa de regionalização. E essa regionalização, ela tá um pouco diferente, né, daquilo que a gente está acostumado com aquela regionalização do IBGE. Eu fiz uma retomada do conceito de região com vocês, se eu não me engano, na última live, tá? Então, sem muitas delongas, vamos lembrar que regionalizar é, entre outras coisas, né, agrupar de acordo com algum critério, tá? O que é esse critério, né? E quais foram os critérios utilizados para os autores para a produção desse mapa que vocês têm aí? Então, eles foram pensados na distribuição das atividades econômicas modernas em diferentes áreas, tá? Quais são elas? Industrial, automação e robotização, comercial, shopping center e e-commerce, serviços, provedores de acesso à internet, agência de publicidade, centro de pesquisa e financeira, tá? Bancos, bolsas de valores, corretora de títulos, de seguros e etc. Tudo isso foi baseado em várias pesquisas feitas nesse livro aqui, é esse livro que os autores colocam. Aí presença e concentração de recursos tecnológicos avançados também, rede de energia, telecomunicação, equipamentos de informática, também tem a mecanização na agropecuária, e as relações entre agropecuária e indústria, agroindústria, tá? Então, eles fizeram uma série de mapas nesse livro, tem muito mapa aqui, assim, ó, se eu fosse passar para vocês, vocês iam ver. E daí o último que ele apresenta é esse, que se chama Regiões do Brasil, Meio Técnico Científico e Informacional. Então, ele vai agrupar ali regiões onde o meio técnico científico e informacional apresenta estruturas semelhantes, tá? E agora a gente vai falar em cada uma delas, ao invés de 5, né, que a gente tá mais acostumado, são 4, tá? Qual é a primeira que o livro traz pra gente ali? Ele vai trazer sobre a Amazônia. E a Amazônia não é um lugar qualquer, né, gente? Não é um lugar qualquer mesmo. Pensando nas características naturais daquela região brasileira, a gente tem uma necessidade de preservar, se a gente quiser pensar em gerações futuras, obviamente, né? Então, de modo geral, com exceção da Zona Franca de Manaus, é uma região com baixa densidade de recursos tecnológicos, o que não quer dizer que não tenha, quer dizer que tem uma baixa densidade e ela está concentrada em alguns lugares, tá? O que acontece lá é que as transformações na Amazônia são monitoradas, mapeadas por meio de recursos de imagem de satélite, e é importante que isso aconteça, e é importante que seja denunciado caso haja aí a passagem de muitas boiadas, né, por aí.
ecossistemas, eles não se recuperam, né, com tanta rapidez quanto algumas pessoas podem acreditar. E o desmatamento de uma região que tem o solo arenoso e bastante pobre, que vocês já viram, né, vai influenciar além do Brasil, né? Não é só aqui. É por isso que os ambientalistas às vezes ficam falando da importância de se preservar essa floresta. Não só essa, a gente tem outras na mesma latitude, assim, né? Mas ela é importante. Eu tenho feito um exercício de atualizar os dados com vocês, eu tenho feito isso de maneira sistemática nos nossos vídeos, né? Tanto que os nossos vídeos, eles são geralmente mais curtinhos, assim, mas eles demandam uma pesquisa muito grande dessa atualização de dados. E hoje eu resolvi relembrar um período que eu trabalhava fazendo mapas e eu entrei no site do INPE, tá? Aqueles dados que tem no livro de vocês de desmatamento da região norte, na página que eu vou indicar aí agora, porque agora me fugiu da cabeça, eles são tirados do INPE, mas eu não tenho ideia se vocês conseguem espacializar isso, sabe? E daí eu resolvi entrar no site do INPE e mostrar de onde esses dados vêm e como que vocês podem consultar. Então eu vou sair do vídeo um pouco, vou fazer aquela dinâmica onde eu falo e mostro a tela, e daí eu já volto, tá bom? Até daqui a pouco. Oi, gente. Então, eu resolvi, naquele momento que a gente estava falando das questões de monitoramento da Amazônia e tal, falei assim, não sei se vocês têm ideia de como que é isso, sabe? Visualizado, eu resolvi trazer vocês no site do INPE, porque lá na página, que agora eu me esqueci, mas vou escrever aí qual que é, lá na página a gente tem como referência os dados do INPE mesmo, tá? Então eu entrei aqui, ó, impe.com.br, daí você entra aqui, tem todas as formações vegetais e tal, mas tem a parte de queimadas, mas eu vou entrar especificamente na parte de desmatamento, tá? Qual é o programa que cuida? É o DETER. Aí o DETER está aqui, ele tem aqui toda a explicação e tal, mas basicamente a gente precisa saber disso, né, para esse momento. Então, o DETER é um levantamento rápido de alertas de evidências de alteração na cobertura vegetal da Amazônia, tá? Essa alteração pode ser por desmatamento, pode ser por queimada, pode ser, desmatamento quando eu digo motosserra, né? Ou queimada e tudo mais, tá? Então, através desse programa, ele tem aqui, ó, acesso aos dados do portal, daí eu cliquei aqui, aí aparece aqui, são alguns serviços interativos e o mapa de desmatamento abre pra gente de maneira interativa, tá? Ele vai abrir com todas as camadas habilitadas aí. Só apresentar para vocês, então, né? Terra Brasilis é uma plataforma desenvolvida pelo INPE para organização, acesso e uso através de um portal web dos dados geográficos produzidos pelos seus programas de monitoramento ambiental. Então, dentro dessa plataforma, deixa eu dar um zoom out aqui. A gente tem dados mais específicos aqui sobre a Amazônia e Cerrado, porque são as nossas formações vegetais ou os nossos domínios morfoclimáticos e tal, mais afetados de todos, né? Que bom, professora, os outros então estão inseguros? Não, é que os outros já não tem quase nada que desmatar, basicamente. Mas piadas de mau gosto à parte, né? De fato, esses dois são os mais afetados, sendo que hoje ainda a gente tem uma região aqui, assim, que é a ligação do Maranhão, do Tocantins, do Piauí e da Bahia, né? Chamada de Matopiba, que é a inicial de cada um desses estados, que tem sofrido muito com o aumento da fronteira da soja, tá? Mas por que eu tô trazendo isso para vocês terem essa ideia, né? Deixa eu desligar todos esses filtros que temos aqui. Ó, tô desligando do Cerrado, desliguei da Caatinga, tô desligando do Pantanal, tô desligando da Mata Atlântica,
tô desligando do Pampa. Vocês podem me perguntar, ou talvez seja até uma dúvida de vocês mesmo, o que é a Amazônia Legal, né? Por que ela é diferente da Amazônia? A Amazônia Legal, ela corresponde à área dentro do Brasil que faz parte da bacia hidrográfica do Rio Amazonas, tá? O Rio Amazonas é maior do que a região norte. É maior do que as fronteiras dos nossos países da região norte também, né? Porque o Rio Amazonas, ele não tem origem brasileira, digamos assim. Então, só para vocês terem uma ideia, é esse o limite da Amazônia Legal, mas nós vamos trabalhar aqui dentro daquela região que o Milton e os seus outros coautores, a Maria Laura Silveira, tem alguns outros agora que me fugiu o nome, colocam naquele mapa que nós temos lá das regiões pela regionalização do meio técnico científico informacional, né? A gente habilitando aqui, para vocês terem uma certa ideia, dá para ir habilitando camada por camada. Dentro do sensoriamento remoto, gente, a gente chama isso de camadas, tá? De layers. Trabalhei com isso por um bom tempo, fazendo mapinhas. E vou dar um pequeno zoom aqui, porque nosso objeto de fala é de fato a Amazônia, tá? Então, quando a gente entra aqui, não quero no mapa, quero que aqui suba. Quando eu entro aqui, eu posso habilitar o limite do bioma, tá? Então, vocês têm ideia, é dessa região que nós estamos falando. O bioma mesmo, tá? Não estou falando de região norte, estou falando do bioma da natureza, que é uma outra forma de regionalização. Mas como a gente está falando de desmatamento, ele é interessante. Aí eu habilito aqui floresta, né? Daí você vai olhar para isso e vai falar assim, nossa, professora, como vocês são exagerados. Esses ambientalistas, meu Deus do céu, são tudo exagerado, tudo vai acabar, tudo não sei o quê, parece que tá tudo verdinho, né? Só que uma parte disso que não está verde é hidrografia. Ótimo? Ótimo, perfeito. Aqui tem algumas informações, tá, gente? Ó, informação básica, de onde que veio esses dados, de onde vieram esses dados, né? Fala certinho, professora. Se você for lá e pedir o metadata, ele vai trazer, é como se fosse uma referência bibliográfica desses dados, tá? A gente tem que indicar de onde vêm os nossos dados para a gente produzir os mapas. E daí ele vai trazer aqui, ó, mapeamento, posso baixar, inclusive, fazer os mapas que eu quiser em cima disso, inclusive, tá? E daí, deixa eu fechar aqui um pouquinho, a gente tem ainda a parte de não floresta, tá? Essa parte de não floresta, o que predomina aí são algumas áreas urbanas. Se eu tirar essa floresta, lembrando que isso aqui são imagens de satélite, né? Então, ela vai ter um outro apelo imagético mesmo. Eu posso mostrar para vocês aqui o desmatamento anual. E daí você vê isso tudo em rosa, meio tom de vermelho e tal, né? Desligando aquilo que não é floresta e a hidrografia, para ficar com maior destaque, todas essas regiões foram focos de desmatamento nos últimos 2 anos, tá? Isso significa uma perda significativa de cobertura vegetal de um tipo de solo, que vocês já estudaram isso há bastante tempo, um tipo de solo que não é muito rico, né? Ele fica rico por conta da serrapilheira, não sei se vocês lembram o que é, mas é aquela massa de matéria orgânica que vai se formando no chão da Amazônia, assim, né? Das folhas, dos animais que vão morrendo ali, que vão dando fertilidade. Mas quando a gente fala de um desmatamento, a gente está falando de todos esses focos que a gente tem aqui, que são muitos, que são muito complicados e que afeta demais esse bioma. Isso tudo é muito significativo,
Talvez vocês não tivessem a noção quando falam, né? Porque se fala muito no jornal sobre essas coisas, mas às vezes não se mostra assim, tá? Então, por isso eu quis trazer aqui para vocês, tá? Então, vamos voltar lá e falar das outras regiões agora. Tchau! Então, queridos, voltando do site do INPE, né? Espero que vocês tenham gostado da incursão. E tá de noite já, espero que a iluminação esteja boa, tá? A gente vai falar da região Nordeste, tá? O livro, ele destaca o polo de Camaçari 2 vezes, uma na página 53 e outra na página 54. E isso é porque essas atividades industriais, elas se distribuem de maneira esparsa e estão concentradas próximas das grandes cidades, tá? Algumas exceções, mas o que predomina na região Nordeste é essa concentração próxima às grandes cidades de polos industriais, tá? Com relação ao Centro-Oeste, o que chama atenção é a agricultura globalizada, que é uma agricultura voltada para exportação, tá? Pensando aí principalmente na produção de milho, soja, algodão e arroz. A tecnologia, ela se concretiza por uma extensa mecanização da agricultura, aliada a sistemas de informação geográfica, tipo aquilo lá do INPE, para monitoramento de tudo, tá? Fertilizante, defensivo agrícola, usa-se defensivo agrícola num volume muito considerado também, tá? É ainda uma região muito importante no sentido de integração da rede urbana brasileira, que é um assunto lá do volume 7, que vocês viram o ano passado, porque com a criação de Brasília se estendeu a malha de telecomunicação e de transporte até aquela região, tá? Por último, temos a região concentrada, que tem muita gente morando na cidade, basicamente. Tem altíssimos índices de urbanização, de comércio, de população, de fluxo de gente, produto, mercadoria, tá? Seria aqui, na interpretação desses autores, uma região mais luminosa, no sentido de que tem uma maior concentração de infraestrutura com relação às outras. Isso significa que as outras seriam regiões um pouco mais opacas, um pouco menos luminosas, né? Essa concentração de informação dos serviços, de tomada de decisão, faz com que São Paulo em específico, né, e toda a sua região metropolitana seja reconhecida como um centro econômico e tecnológico do país. Educacional também, é um centro muito importante, né? E os autores, né, do livro de vocês ainda colocam pra gente que ser um centro financeiro e tecnológico dessa economia globalizada do Brasil, né, implica uma série de desafios, mas indicam uma solução também, que está no texto Conexões, que eu tratarei com mais detalhes de novo na live, tá? Prefiro aprofundar as conexões na live, beleza? Na página 56 tem uma ressalva sobre a regionalização, mas eu já fiz isso com vocês lá no começo, então a gente vai direto para a parte de turismo. A gente vai só começar, tá? E a gente vai terminar na próxima aula. O setor de turismo, ele é um setor que movimenta muita grana, muito dinheiro. E é um dos setores que mais será atingido pela pandemia, né? Das coisas que eu quero trazer para vocês lá naquela última aula que eu comentei, né? Então, assim, a forma das pessoas circularem no mundo, eu comentei com vocês no primeiro capítulo desse volume, né? Que a forma como as redes de transporte se modernizaram, fizeram com que a circulação de pessoas no mundo mudassem e, consequentemente, fizeram uma mudança em como as pessoas fazem turismo. E aqui no Brasil, com certeza absoluta, não foi diferente, tá? Nessa aula de atualidades que eu comentei com vocês, que tô tentando montar aí, eu quero tentar conseguir uma matéria falando especificamente dos impactos no turismo, né? E na infraestrutura aérea também, na rede aérea, que são coisas que estão, de fato, sendo muito atingidas pela pandemia, tá?
Ainda entre a página 56 e 58 são tratados um texto de conexões sobre sobre a tipologia de turismo. Quanto à tipologia, né, assim, quer dizer o motivo pelo qual as pessoas viajam, eles colocam lá que pode ser assim, viagem a lazer, né, viagem de negócios, viagens medicinais, tipo aqueles grupos que vão para estâncias hidrominerais ou vão procurar argila para tomar banho e tal. Gastronômico, um dos meus tipos preferidos. Cultural, que também é um dos meus tipos preferidos. Religioso, né? Aparecida do Norte, Assis na Itália e tal. E turismo ecológico também, que subiu, né, essa quantidade. Aqui no Brasil, especificamente, subiu bastante esse ramo do turismo, essa tipologia de turismo. O texto do Conexões, ele trata de um tipo de turismo ligado aos mega eventos, nomeadamente naquele caso ali da Copa do Mundo de 2014, porque ela atraiu cerca de 1 milhão de pessoas para o Brasil e eles deram muito destaque com relação à hospitalidade e à gastronomia. E a gente teve, junto com esse 1 milhão, mais cerca de 2 ou 3 milhões, agora eu vou colocar o nome ali depois, de brasileiros circulando, né? Então isso foi bem significativo naquele período e movimentou muito dinheiro, tá? Na aula que vem, no vídeo que vem, a gente continua falando sobre turismo e agora eu vou passar a lição. Aqui. Livro regular, página 55, exercício 1, 2 e 3. Página 55, exercício 1, 2 e 3. Página 57, 1, 2 e 3. Página 64, 1. Caderno de atividades, página 24, exercício 3. Se eu falei alguma coisa diferente daquilo que está escrito aqui, leva em consideração aquilo que está escrito aqui, tá? Porque pode ser que eu tenha confundido. Beleza? Queridos, tchau! Estamos quase acabando esse volume. E tchau! E é isso.